Teste, teste, teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teste, teste, teste. 1, 2, 3. Eu não estou a meter agora, mas. Plaquete. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Bayern Talks, desta vez com Rafael Sardinha, CEO da Bayern. Rafael, muito bem-vindo a esta empresa. Obrigado, que é tua também. Como é que surge esta ideia na tua cabeça da Bayern e tudo isto que depois deriva? Sei que tens um percurso no futebol, como é que surgiu? Olha, estava aqui se calhar uma curta-metragem a falar da ideia da Bayern, porque apesar de nós estarmos no mercado há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, isto é uma paixão já com 13 anos, provavelmente. Isto surgiu na altura com um dos fundadores também, o Diogo, que é um dos meus grandes amigos e fundador da Bayern. Na altura nós jogávamos futebol, jogámos futebol desde pequeninitos, provavelmente desde os 10 anos, o Diogo não tenho a certeza, mas conhecemos-nos nos júniores, do Leixões, pronto, e na altura nós sentíamos que tínhamos uma dificuldade muito grande, ou seja, não controlávamos aquilo que era o nosso processo enquanto jogadores. Não tínhamos a noção do que eram os nossos estados de performance, não tínhamos a capacidade de perceber o que é que tínhamos que evoluir e obviamente saltar de patamar a nível de performance, e um outro ponto também importantíssimo, que é não tínhamos controle sobre aquilo que era a nossa visibilidade no mercado. Pronto, e na altura tínhamos acabado de entrar na faculdade, tiramos os dois desportos. Eu sempre fui um bocado mais orientado para a parte tecnológica, e o Diogo tinha mais conhecimento e experiência na parte do desporto. E a coisa começou a surgir de uma forma muito natural, conversas de balneário, conversas de café. Pronto, eu lembro perfeitamente que o nosso objetivo era como é que nós vamos criar aqui algo inovador, algo diferenciador, que coloque o poder do lado do jogador. Algo engraçado, que na altura nós, quando começamos a trabalhar nisto, era uma ideia um bocado diferente, ou seja, o objetivo era o mesmo, que era ajudar o jogador, mas era basicamente uma plataforma pensada para a agregação dos dados, os planos de treino e centralizar aquilo que é o treinador e o jogador, a parte da comunicação e o acesso aos dados. Pronto, e foi uma fase muito gira que até relembro com alguma nostalgia, que eu lembro que quando nós começamos a trabalhar nisto, eu tenho um tio que na altura criou construiu um edifício para uma clínica, ou seja, com alguns gabinetes médicos, e que na altura não estava habitado. Então eu e o Diogo, o que fazíamos era jantar rápido, arrancávamos para os escritórios, aquilo totalmente inabitado, levamos 2 cadeiras, 2 secretárias e um quadro branco, que ainda hoje em dia é o quadro que nós temos no escritório. Exato. Pronto, íamos para lá até à 1 da manhã, 2 da manhã, e no dia seguinte... E nessa altura o nome não era Bayern, era outro nome. Nessa altura o nome não era Bayern, o nome era... Já teve vários. Na altura era Sports Coach, se não estou em erro. Depois tivemos a SPEC, que era a junção de Sport e Tech. Ainda andamos uma fase também a ver Cortex, que eu lembro que era uma solução que nós andávamos a ver na Microsoft, etc. Ok. Pronto, e foi engraçado. A Bayern surge depois, sim. Bayern é o último nome e fica. Mas o que é isto, até para as pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos perceberem, o que é exatamente a Bayern? Olha, a Bayern é uma empresa que tem uma missão muito simples, que é colocar o poder do lado do jogador e ajudá-los a aumentar a performance e tornarem-se visíveis no mercado. Ok? Portanto, a missão é colocar o poder do lado deles. Como é que nós fazemos isto? Basicamente pensamos numa plataforma em que eles tenham a capacidade, ou seja, em que eles consigam reduzir aquilo que é o fator sorte no processo. Dando só aqui um passo atrás, que também para deixar as pessoas perceberem. O processo de um jogador, quando não tem uma solução destas, é um processo que está muito dependente do fator sorte. O que é que isto significa? Tu podes até ter uma prestação excelente em determinada época, mas podes, por acaso, não ser visto. Hoje em dia, obviamente, os clubes já têm uma rede de scout que é cada vez mais abrangente, mas existe a possibilidade de tu não seres visto. Pronto, e, portanto, esse foi o nosso principal foco, que é, num modelo muito semelhante ao Uber, vamos garantir que qualquer jogador, ou os pais, quando eles são mais pequeninos, têm a capacidade de escolher o jogo que querem, a data, a hora e o local, e chamar lá um profissional. Pronto, o que é que eles ganham com isto? Recebem um relatório que os vai ajudar no ponto de performance, ou seja, a dizer o que é que nós vimos, o que é que nós identificamos que tem que ser melhorado e como é que pode ser melhorado, e obviamente a parte da visibilidade, que é fácil de entender, porque eles ficam a ter um perfil, uma plataforma, onde clubes pesquisam, agentes pesquisam, e mesmo nós trabalhamos o posicionamento. E tu falas aí, pronto, desse relatório de performance que obviamente depois aumenta a visibilidade, mas a Bayern tem também aqui uma rede de scouts que permite todo esse relatório. Imaginemos que eu queria ser scout da Bayern. O que é preciso fazer para
eu ser scout da Bayern e para poder e ter a capacidade para avaliar jovens no futebol de formação? Sim, olha, a nível operacional eu diria que isso é o que nos tira mais tempo, ok? Porque se nós não garantirmos a fiabilidade dos dados, a empresa não tem futuro à frente. E o Scout é uma peça fundamental no ecossistema, ou seja, nós basicamente o que fazemos é, em primeiro lugar, fazer uma análise daquilo que é o currículo, a experiência, ou seja, não é obrigatório que a pessoa tenha sido, por exemplo, um ex-praticante da modalidade ou que tenha sido um treinador, mas nós analisamos a experiência que tem no mercado, se já é scout há quantos anos, ou se foi treinador, ou se foi jogador, e depois há um processo de formação, que pode ser feito de duas formas. Nós temos uma parceria com a Universidade Europeia, em que basicamente participamos na pós-graduação, temos um módulo nosso Bayern, que acontece tipicamente 2 vezes ao ano. Quando temos mais urgência no recrutamento de pessoas, abrimos cursos extra que são feitos via Bayern, ok? Ok. E a Bayern já opera aqui um bocadinho de norte a sul do país, tem scouts quase de uma forma transversal aqui no nosso país. Certo, não é assim? Exatamente. Isso foi um dos pontos em que trabalhamos bastante na época 23-24, que foi tentar tornar a dispersão geográfica cada vez mais significativa, pronto, e ter a Bayern nos principais distritos. Obviamente há alguns que são distritos que têm menos relevância, mas que são muito importantes para nós também, que estamos a trabalhar para os abrirem nesta época, mas sim, estamos de norte a sul já com 80 pessoas. E aqui também só para explicar às pessoas e aos miúdos que também estão a ver, imaginemos que num relatório de scouting há as 4 competências que são avaliadas, a técnica, a tática, a física e a mental. Depois aquilo é de 0 a 20, que a nota é dada, que depois dá um overall. Mas como é que é feita essa análise de dados e como é que está aí o algoritmo de forma a dar Sim. aquela nota? Olha, isto aqui, obviamente, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para, para dizer, né? Mas eu acho que esse foi um dos nossos grandes objetivos alcançados, a questão do algoritmo da plataforma. E isto porquê? Porque a análise de um jogador não é algo que tu possas associar só e apenas à matemática. Dando um exemplo concreto, imaginemos que nós estamos a analisar a qualidade de passe de um jogador. O passe não é só o momento em que o jogador toca na bola, não é? E que a bola sai do pé e vai em direção a um outro colega, ou o que é que seja. Nós entendemos que é muito mais complexo do que isto, ou seja, associado ao passe há outros comportamentos, que é a capacidade do jogador preparar o corpo para fazer a recepção, que vai influenciar o passe à frente, a capacidade de perceber o que o envolve e depois ter uma decisão rápida e com sucesso. E, portanto, Como o passe, ou seja, se é um passe para trás ou vertical que rompe linhas, exatamente. há muita coisa. Pronto, e aquilo que nós tentamos fazer foi criar um algoritmo que relaciona comportamentos, ok? Ou seja, a nota do passe pode ser influenciada por outros comportamentos que o jogador tem no momento em que vai fazer o passe. Pronto, e daí eu estar a dizer há pouco era uma pessoa suspeita para dizer, porque investimos ali bastante tempo. Eu não sei se não vou dizer erradamente, mas foi cerca de 6 ou 8 meses que tivemos só a trabalhar no algoritmo, e aqui também, felizmente, e para agradecer ao João Luís Afonso, que tem a SEM Sport e que nos ajudou aqui, portanto foi uma peça fundamental. Finalizando este tópico, como é que os scouts atribuem a nota? Nós basicamente criamos uma escala que está baseada na capacidade de execução e no sucesso associado à execução. Ok. Pronto, e os scouts analisam, ou seja, dão uma nota de 0 a 20, que depois transforma de 0 a 100. Muito bem. Agora falando também da Bayern enquanto empresa, em 2024 teve um crescimento acentuado, bastante acentuado. Qual achas que foi o grande segredo para que isso acontecesse? Olha, eu podia-te dar aqui diferentes fatores, mas se calhar lembro-me de 2 mais importantes. O primeiro, que acho que tem a ver com o crescimento orgânico da empresa. Eu acho que nós começamos a ter, acho não, tenho a certeza, começamos a ter casos de sucesso. Pronto, ou seja, jogadores que trabalharam connosco de forma regular e que no final saltaram para um outro patamar competitivo, digo, um outro clube. Pronto, e isto foi um diferenciador, porque veio reforçar aquilo que é o modelo Bayern e provar ao mercado que funciona. Pronto, o outro, eu diria que foi o investimento nosso enquanto marca, o esforço que tivemos, não só naquela questão da dispersão geográfica que falávamos há pouco, porque investimos bastante para abrir outros distritos, e o ter obviamente 80 scouts espalhados pelo país dá-nos uma capacidade completamente diferente. Certo. E é também aí que entra este ano 2025, que termina agora o primeiro mês do ano. Mas o que é que vocês, enquanto empresa, aspiram para a Bayern neste ano de 2025?
Muita coisa, muitos sonhos. Muitos sonhos. Sendo aqui realista, nós definimos, até porque eu acho que isto é público, nós tivemos agora um investimento recente por parte da Significa, que era uma empresa que de alguma forma já estava associada a nós, e também por parte do João Novaes, que é atleta profissional. Pronto, e obviamente tivemos que definir aqui os objetivos de uma forma muito mais, vamos dizer, concreta. Eu diria-te que temos que acho que é comum a qualquer empresa, que é a continuidade do crescimento, ou seja, aumentar, abrir mais distritos, consolidar o mercado português, acho que isso é fundamental. E depois pensar na internacionalização da marca, que é outro objetivo. Exatamente. Diria-te que um dos pontos, e é onde temos investido também, é a questão da inteligência artificial. Sem abrir muito o jogo, já estamos a trabalhar aqui numa prova de conceito que envolve vídeo, ok? Pronto, isso acho que é o futuro da empresa e da marca também. Até para depois poder saltar para outros mercados. Exatamente. Facilita imenso. Exatamente. E acho que o terceiro ponto é o que tu já mencionaste, que é a preparação da internacionalização. Ok. Estamos aqui a falar de muitos sonhos, obviamente, mas se tivesses de definir o teu maior sonho que tens por cumprir enquanto CEO da Bayern, qual é que dirias? Olha, eu acho que isto é algo comum a mim, ao Diogo, ao Telmo, ao António, que somos os 4 fundadores. Nós temos um objetivo muito concreto com a empresa, um sonho, que é a capacidade de ajudar efetivamente o jogador. E portanto eu responder-te-ia dizendo que o nosso grande sonho é tornar a Bayern num player, numa marca global, ok? Que tenha a capacidade de influenciar, de ajudar milhares de atletas. Eu acho que é o nosso maior sonho. E obviamente algo que nós gostávamos era que, crescendo, continuando esta taxa de crescimento, que os atletas começassem a ver a Bayern como algo fundamental naquilo que é o seu percurso. Uma ferramenta, eu nem diria complementar, fundamental naquilo que é o seu percurso. Conhecer os dados, tornarem-se visíveis, terem poder no processo. Se nós chegarmos a essa dimensão e eles entenderem a Bayern quase como a necessidade de ter umas chuteiras ou umas caneleiras, acho que o nosso sonho está quase cumprido. E tu falas aí de uma coisa muito interessante, que foi um bocado transversal a todos os episódios que nós tivemos aqui com os jogadores da Elite, que todos eles disseram que numa fase inicial, sobretudo no futebol de formação, se tivessem esta ferramenta e se tivessem, se calhar, a pessoa certa a ver, tinham feito uma carreira diferente, ou tinham chegado ali, ou feito, se calhar, as coisas de uma forma diferente. E isso é interessante porque tivemos aqui, de facto, casos de atletas que chegaram ao topo e que, mesmo assim, gostariam que na formação tivesse sido feito de forma diferente, tendo o poder exatamente do lado deles. E é uma coisa que eu achei interessante, porque fomos fazendo sempre estes episódios com vários atletas e que foi uma coisa transversal a cada um deles. Exatamente. Muito do que estás a dizer. Sim, eu acho que é importantíssimo, Tiago. Aliás, se nós pensarmos nos clubes da elite, hoje em dia, estes clubes já começam a olhar para os dados. Por exemplo, o caso do Liverpool, que faz um investimento de milhões na questão dos dados, ou seja, a centralização dos dados, a exploração daquilo que é os dados, o que é que nos dizem, quais são os padrões, quais são as debilidades dos nossos atletas. E hoje em dia muito mais do que os dados é depois o que fazer com eles, que é um dos segredos da Bayern, é o que fazer depois com os dados. É essa a questão. E um ponto que o Diogo até costuma mencionar bastante em relação aos atletas, que é a Bayern tem um papel também ao nível da motivação. Porque repara, nós quando trabalhamos com atletas que têm 10 anos, 11 anos, 12 anos, nós nunca entramos no campo da promessa, de dizer através da Bayern vocês vão ser jogadores profissionais, porque isso é futurologia. Mas tem um papel naquilo que é aquele momento do jogador. Ou seja, dar-lhe a capacidade dele usufruir mais da modalidade, de saber como é que pode melhorar, sentir-se melhor em campo, sentir-se melhor em treino. Até aqui numa perspectiva também educativa, nessa idade. Exatamente. Eu acho que é mesmo essa a questão. Portanto, os dados são fundamentais em tudo, em qualquer negócio. Cada vez mais. E agora, só para terminar, estamos a fazer aqui uma retrospectiva um bocado à Bayern e ao percurso profissional que tu tiveste. Mas quem é, afinal, o Rafael Sardinha? Essa é a pergunta mais difícil de responder. A nível pessoal? A nível pessoal, que depois há aqui um cunho também do futebol muito grande e do desporto. Sim, olha, sim, a nível pessoal, eu acho que o pessoal é sempre mais importante. Concordo. Eu sempre estive muito ligado ao futebol, sou um apaixonado pela modalidade, desde sempre. Não consegui chegar a jogador profissional, não sei se foi o futebol que me deixou. Os pés. Não sei se foi o futebol que me deixou ou se foram os pés, mas sempre fui um apaixonado pelo futebol.
mas eu diria-te, sei lá, que sou uma pessoa apaixonada pela vida, que sou uma pessoa, pá, muito, que tenta levar sempre o dia a dia com um sorriso, pá, que me suporte imenso em tudo o que seja família, amigos, pá, na minha mulher, que ela vai ver isto e vai me dar créditos. E depois a nível profissional, acho que sou uma pessoa extremamente motivada, sou muito teimoso, o que é bom e mau, ou seja, Perfeccionista. perfeccionista. Isso aí já se nota. Ou seja, quando nos agarramos aqui a um objetivo, eu acho que é algo comum aos fundadores da Bain e às pessoas que trabalham na estrutura da Bain, agarramos a um objetivo e dificilmente largamos, mas acima de tudo fechava a dizer que sou uma pessoa que vive e respira a Bain. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado, Tiago.